Se você não está sendo chamado em plataformas exteriores ao LinkedIn, outras plataformas que não sejam o LinkedIn, muitas dessas plataformas utilizam a leitura de currículo automatizado. Então eles passam um robô, lê o seu currículo e vê se você é um bom match para aquela vaga ou para um novo cliente que está entrando na plataforma. Pode ser que o robô ele não pegue o seu perfil se você não tem as palavras-chave. Então, ontem a gente falou sobre pilares principais que te direcionam para o recrutador e te jogam, te alavancam no mercado internacional. Palavras-chave e qualidade de conexões. Hoje, para você conseguir efetivamente ir para uma entrevista, você tem que ser encontrado e você tem que ser principalmente achado tanto na plataforma quanto no LinkedIn. Então, nessas plataformas que usam a busca automatizada, se é uma plataforma maior que tem muitos clientes, pensa que o pessoal da plataforma ele não vai selecionar um a um. Por exemplo, a vanhack.com, eles têm a vantagem de ir uma pessoa pessoalmente ali no grupo da VanHack no seu perfil e falar, olha, você parece ser um bom match para essa vaga aqui, mas quem que faz esse match com a vaga? Quem que fala que você é um bom match para uma determinada vaga, para um determinado cliente que está com uma posição ali para empregar? É exatamente o script. Então hoje a maioria das plataformas ela tem script e aí você tem que ter um texto muito bem segmentado, você tem que ter um texto muito bem escrito, você tem que ter um título com palavras-chave, você tem que ter descrição com palavras-chave, você tem que ter os seus projetos com palavras-chave, principalmente falando com o que você trabalhou, colocando palavras-chave de que tecnologias que você trabalhou. Então, se você não está sendo chamado para entrevista em empresas de contratação, em plataformas de contratação e que não é o LinkedIn, você provavelmente está pecando muito nisso. Você não está sendo achado ou pela sua senioridade, às vezes a plataforma ela só tem vagas sênior. Então, Lucas, eu estou com um LinkedIn todo bem estilizado, eu estou com bastante palavra-chave, lá eu tenho uma conta lá vamos supor, no programa Tor, eu mando candidaturas e a minha candidatura ela não é visualizada, nunca sou chamado. Mas eu tenho palavras-chave no meu sobre, eu tenho meu título bem escrito, eu tenho minhas experiências com bastante skills ali, bate mais ou menos com o requisito da vaga. Então, eu não estou sendo chamado. Por quê? Provavelmente por causa da senioridade. Então, se a vaga, ela é uma vaga com uma senioridade mais alta, você é um pouco mais júnior ali, um pouco mais iniciante, você não está sendo chamado principalmente por causa da falta de match com a vaga, com a experiência que a vaga pede e com o seu perfil. Já se você está dentro do LinkedIn, se você está ali procurando uma vaga exatamente na plataforma do LinkedIn e você não está sendo chamado, você tem duas opções que você pode receber essa proposta. Ou você vai na aba de vagas e se candidata ali na aba de vagas, ou você recebe o contato de um recrutador e aí você se candidata naquela vaga diretamente no site da empresa, ou então você marca uma entrevista direto com ele. Se você não está recebendo vaga, se você não está recebendo contato para partir para essa fase da entrevista, ou você recebe o contato do recrutador e você se candidata no site da empresa e você não é chamado para entrevista, ou você se candidata na aba de vagas e não é chamado, e essas são duas formas diferentes, são dois problemas diferentes, são duas raízes de problemas diferentes, eu já vou te explicar por quê. Se você se candidata da segunda forma, que é na aba de vagas e não é chamado, provavelmente a stack que você trabalha, por exemplo, JavaScript, a stack de JavaScript ela tem muita concorrência. Hoje, se você abre o LinkedIn, você vê que uma vaga de JavaScript Júnior pleno, ela tem ali 200, 300 candidaturas nas primeiras horas. Então você está concorrendo com muita gente. E aí como que você se sobressai no meio desse pessoal? Como é que você se sobressai no meio de 200, 300 pessoas? Você tem que entender que a candidatura ali ela não é analisada manualmente. Então provavelmente é um robô. Porque é muito pouco provável que uma pessoa vai lá se prestar o tempo, as horas, aos dias de olhar candidatura por candidatura e imagina quantas vagas eles trabalham, aquela empresa trabalha, então olhar 200, 300 candidaturas por vaga,
por experiência, por linguagem, por tecnologia, é muita coisa. Então, muito provavelmente é um script. E aquele script é a mesma solução de você não ser chamado em plataformas externas. Então, se você ajeita o seu LinkedIn, coloca palavras-chave lá dentro, coloca textos bem colocados, o robô, o script, ele vai linkar os requisitos daquela vaga com o seu perfil e vai dar match. Então, se você consegue alinhar palavras-chave com os requisitos da maioria das vagas, você vai ser chamado para a maioria das vagas que você se candidata. E vai ser chamado para as entrevistas nessas vagas. Então, se você soluciona esse problema de palavras-chave, você entra dando match nas vagas, o script ele vai bater a sua candidatura, o seu perfil com a vaga, com o que ela está precisando, e você já soluciona tanto o problema de não ser chamado na aba de vagas do LinkedIn, quanto o problema das empresas externas. Então, você percebe que no script, o script ele atua das duas formas, tanto nas vagas do LinkedIn, quanto lá nas empresas externas. InfoJobs, Programator, Angel.co, vanhike.com. Quando você ajeita isso, você já soluciona duas coisas. Você mata dois coelhos com uma cajadada só.